Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar essa aula falando sobre tegumento de animais. Eu espero a gente poder trabalhar bastante e vocês terem mais um conhecimento justamente para que vocês vão bem os exames que já estão marcados. Então, o que nós temos que falar? Que dentro da biologia existem inúmeras subdivisões. Uma delas é a fisiologia. A fisiologia está dentro da biologia e o papel da fisiologia é estudar como é que os organismos funcionam, os animais funcionam, os vegetais funcionam. No caso aqui, nós vamos estudar os animais, no caso de poríferos até vertebrados mais evoluídos, que todos têm sua fisiologia própria. Alguns deles são animais endotérmicos, aquele que tem mecanismos internos para regular a sua temperatura, independentemente da temperatura externa. Por quê? Para que a temperatura se mantenha interna estável, isso mantém o quê? O metabolismo funcionando de forma adequada. Coisa que os animais ectotérmicos, eles já não têm essa capacidade de regular a temperatura interna. Então, muitas vezes, eles buscam fontes externas para manter ou aumentar ou diminuir a temperatura. Com isso, a atividade metabólica também se estabiliza e mantém o mesmo ritmo. Muitas vezes o animal morre em função do que? Ele tem uma instabilidade de temperatura e uma instabilidade metabólica, o que faz ele morrer ou ter colapsos ou problemas. A intensidade metabólica, e vocês já sentiram isso, está muito baseada na temperatura externa. Aquele verão que você está mais animado em função da temperatura externa, aquele inverno que você fica menos animado e fica mais preguiçoso, muitas vezes. Isso está ligado ao quê? À quantidade de oxigênio, ao alimento, à temperatura que vão interferir. Vocês podem perceber que muitos das suas atividades metabólicas estão muito ligados à intensidade da temperatura em seu corpo. Tá? O mais gordinho sofre menos frio, mas sofre muito com calor. O mais magrinho sofre muito com calor e mais com frio ainda. Pessoas que moram nos extremos do planeta, muitas vezes têm um humor muito diferente do nosso. Isso tudo está ligado ao quê? Basicamente à temperatura. Apesar de a gente ser pessoas, indivíduos, humanos, e que têm as mesmas características, tá? A taxa metabólica também é muito importante porque vai mostrar o quanto está consumindo de oxigênio. Na educação física, na fisiologia de esporte, em outras atividades de estudo, o metabolismo, eles vão analisar justamente o que? A quantidade de oxigênio que você precisa para você fazer uma atividade qualquer. Desde um simples caminhada, uma corrida, entre outras coisas mais. Então, o estudo metabólico é fundamental para você muitas vezes deixar as melhores condições de vida para o pessoal mais comum ou aquele indivíduo mais atlético. Ou muitas vezes aquele indivíduo que mora na praia, no nível do mar, e aquele que mora no nível do quê? Da montanha. São atividades metabólicas diferentes, são necessidades diferentes, são temperaturas diferentes. Isso faz com que o animal fique muitas vezes sua atividade diferente. Quando o peixe muitas vezes está numa região mais fria, ele tem menos atividade para manter a temperatura. Quando tem mais calor, é a mesma coisa. Então, por isso que animais que regulam em função da temperatura externa acabam tendo mais gordura. A gordura acaba ajudando bastante o quê? Ao equilíbrio dessa temperatura internamente. O tegumento, né, ele tem o quê? A função de proteger, isso é fato, você tem que guardar isso. A função de não desidratar, perder água, hidratação de certa forma e muitas vezes o quê? Choques externos ao organismo. Importante saber que você, quando se choca, ele impede algumas vezes que você sinta alguns problemas. Não todos, porque ele é muito vascularizado e muito enraizado de estruturas nervosas. Tá? Existe também, obviamente, uma coisa importante no desenvolvimento embrionário, né, dos seres vivos, que existe um período que a gente não sabe o que é uma coisa que é outra. Então, para a gente saber estudar, entender qual é a origem do tegumento, a gente tem que estudar o embrião. E o embrião é provado que no embrião é na mesodele, uma estrutura embrionária, um tecido embrionário que dá origem ao tecido que a gente chama de tegumento atualmente. Funções, né? A proteção mecânica que eu falei, a proteção contra micro-organismos, muitas vezes, patogênicos que causam doenças, a recepção de estímulos, você passa a mão em alguém, você passa uma superfície áspera, lisa, a chamada sensibilidade. Quando você transpira, né, você está excretando catabólicos. Os peixes têm essa função muito exacerbada, muito grande, em função da necessidade deles equilibrar o tempo todo com o meio externo. Em anfíbios, a respiração, que é conhecida como respiração cutânea, e também a própria regulação do quê? Da temperatura, em aves e mamíferos.
Sempre existe o quê? Aves e mamíferos são aqueles que têm a melhor regulagem térmica e, claro, sofrem com as mudanças de temperatura conforme o tempo passa. As funções do tegumento dos vertebrados, além disso, é a regulação de concentração de sais. Quando você transpira, você obviamente não é a água só transpirando. Ela tem sais que você vai regular essas próprias atividades metabólicas que o organismo dá. O acúmulo de reserva. Nós temos no nosso pele a gordura. Então, quando você engorda ou emagrece, você também perde um pouquinho do que? De gordura subcutânea. Você também perde um pouco aquela mão fofinha, que muitas vezes está cheia de, quê? De gordura e que você tem que diminuir. E também que é importante para regular a temperatura da gente. A própria locomoção, a locomoção dos peixes, está ligada ao tegumento, aos movimentos. Os anfíbios têm glândulas mucosas no tegumento, que são o quê? Que dão aquela coisa meio encebada dos anfíbios. Nas aves, ajuda muitas vezes a voar e ao mesmo tempo o quê? Deixar que as penas facilitem para a gente. O tegumento para alguns animais mais simples é ataque e defesa, porque protege contra predadores e acaba ajudando para a captura de presa. E a própria identificação, a identificação sexual. Então, quando você olha um pombo ou uma pomba, as aves de forma geral, você percebe quem é o macho, a fêmea, um galo, uma galinha, pelas cores. Normalmente, as cores são mais atrativas de um do que de outro. Em outros animais é diferente. Então, mas nas aves, o macho é mais colorido, mais chamativo, o pavão, né? É o que chama, e a fêmea é menos colorida. No humano, normalmente as fêmeas são mais coloridas, né? São mais exuberantes do que os machos, que são menos exuberantes, que têm outras características sexuais, tá? Bom, e o que é a homeostase? Isso grava bem. A homeostase é o quê? Uma capacidade que os organismos têm de equilibrar as suas necessidades internas e externas de forma dinâmica. Porque se demorar muito tempo, a reação do organismo, do meio interno com o meio externo, não só de temperatura, de outras funções, é também temperatura, que a gente chama de manutenção da temperatura corpórea, faz com que, se não houver uma regulação rápida, chama de homeostase, o que vai acontecer? Você pode morrer. Tá? Isso é fato. A gente morre de frio ou de calor. É mais comum de frio. Né? Por isso que a gente tem que ter algumas características de tegumento, justamente para que possa haver esse equilíbrio. Ora, vamos imaginar que você está com pouca roupa na rua num dia de muito frio. Qual é a sua possibilidade de estar parado? É atividade, é movimentação. Você começa a tremer a boca, as pernas, para quê? É um chamado processo dinâmico de produção de calor através do movimento. Fricção, muitas vezes a gente pode dizer isso. Isso faz com que o calor aumente e a temperatura se equilibre. Se você vai embrulhando seu corpo com roupas, você não ganha calor, você não perde calor. Quem produz o calor é o seu corpo. A gente acha que o cobertor, o casaco vai dar calor para a gente. Não vai dar não. Ele vai segurar o seu calor e vai manter a sua temperatura boa. Bom, em cima disso, vamos fazer algumas questões para entender um pouquinho mais e você reforçar o que a gente falou aqui. Na primeira questão, é importante lembrar o seguinte, prestar bem atenção no texto, fazer as questões com muita objetividade e que não perca muito tempo. Isso é mais fundamental ainda. Essa questão é da poderosíssima e boa Universidade de Campinas, a Unicamp, foi de 2007. E o texto é o seguinte: extra, escolha a sua pele, dizia a manchete de jornal. Parece ficção, mas não é. Cientistas já conseguem produzir em pele em laboratório. Produto que tem ajudado o desenvolvimento de medicamentos cosméticos. É muito importante a pesquisa, muito importante para muitas funções. Aqui, obviamente, um texto brincadeira, mas é justamente para você entender o que nós estamos falando. Assinale a alternativa que lista corretamente componentes celulares e moleculares encontrados nesse tecido de revestimento. Ora, quando você olha, você vai perceber o quê? Várias características. Tem derme, tudo bem. Periderme, tudo bem. Miócitos, não tudo bem. E melanina, até pode ser. Quando você olha epitélio, revestimento, miose, suberina e queratina, você vai perceber que não tem nada a ver, porque, obviamente, miose também não está dentro do grupo. Quando você vê epiderme, periderme, melanócitos e folículo piloso, o melanócito também está fora disso. Então, a resposta melhor que se encaixa e que tem todas as estruturas, né, principalmente, é o melanócitos, né, muita gente vai perguntar, pode isso, professor?
né? O caso da resposta C era o peridérmio o problema. O caso da D, o melanócito é a melanina, as células que produzem melanina, é a que dá a cor de pele. Cor branca, negra, a cores intermediárias, que são as misturas das cores, em função dessas células produtoras. Então, resposta D. A outra questão é da Federal do Rio Grande do Sul, também em 2017, e ele manda completar os espaços vazios. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem que aparece. As penas das aves são formações epidérmicas e têm diferentes funções, como proteção do corpo, impermeabilização da pele e manutenção da temperatura corporal. Aves como? Aí a gente olha a questão. Espalha a secreção gordurosa sobre as penas, impermeabilizando. Ora, a que faz isso é a quinada. A única quinada realmente aqui é o cisne, né? Porque aves como o cisne espalham a secreção gordurosa da glândula uropigiana sobre as penas, impermeabilizando. Por isso que o cisne consegue boiar, mesmo ele não tendo características de peixe e mesmo que ele não tenha características do que de um outro animal que consiga boiar de forma adequada. Então eles usam o quê? A gordura do corpo para criar o quê? Essa densidade diferente, fazendo que o cisne boie. Então a resposta é a resposta D, de dado. Deu para entender? Então, entendendo, gostando, dê o seu like, compartilha e comente aí. E se tiver alguma dúvida, faça sua pergunta que a gente tenta responder assim que for possível para vocês. Tchau.